Tirar aqui as dúvidas da aluna, né? E agora a gente vai tentar resolver essa primeira questão aí. Então, essa primeira questão, eu quero logo que vocês anotem algumas fórmulas que a gente vai precisar utilizar. Eu vou colocar aqui, né, essa fórmula, as fórmulas. Vamos ver aqui se eu posso colocar aqui uma tela branca. Então anotem essa fórmula aqui, ó, que é para dose. Essa fórmula vocês só vão encontrar ela na NaHO01 e vão encontrar ela também na NR15. É a única fórmula que tem mesmo na NR15. A NR15 precisa de outras fórmulas. Dose de ruído em percentual. Isso aqui é em valor em percentual. Aqui em valor em percentual. Isso aqui é a fórmula para NR15, para cálculo de dose, que é a fórmula mais utilizada, né? Esse C aqui significa tempo exposto, o tempo exposto ao ruído. Aí você pode botar em minuto ou hora. Se botar em minuto, o de cima, o de baixo tem que também ficar em minuto. E o de baixo é o tempo permitido por lei. Também, se você botou em minuto em cima, vai ter que botar minuto embaixo, beleza? E essa é a primeira fórmula. Anotem. A segunda fórmula é... Aí aqui você só vai encontrar ela, todas essas outras, né? Na NaHO01. Então é 10. Ou aqui, ó, 10 quando você vai avaliar em cima da NaHO01, quando você vai fazer um cálculo para aposentadoria especial, então vai dar 10 vezes log de 480 dividido sobre o tempo de exposição vezes a dose, que é vezes a dose dividido por 100. Isso aqui é um D, viu? Um D. 1 mais 85. Esse valor em decibéis. Ou você troca isso aqui para NaHO01, NaHO, ou você pega esse 10 e troca por 16,6. Quando você quiser fazer o cálculo, é o mesmo restante aqui. Quando você quiser fazer o cálculo para NR15, beleza? A mesma coisa. Ao invés de 10, você coloca 16,6. Aqui é para NR15. Beleza? Então esse é o cálculo de nível de exposição. Vamos para o próximo. Vamos para o cálculo de nível de exposição normalizado. Nível de exposição normalizado é o nível de exposição. Digamos que eu achei o nível de exposição, mas eu queria, ao invés do cara trabalhar às 8 horas, porque esse cálculo aqui é quando o cara trabalha 8 horas, mas eu quero fazer um cálculo para quem trabalha 12 horas, ou quero fazer um cálculo para quem trabalha 6 horas ou 4 horas. Aí você pode normalizar os dados. Então você só pega o nível de exposição e soma com esse aqui, 10 vezes log tempo de exposição dividido por 480. Ó, veja que vai mudar, né? Porque aqui é justamente o que muda, esse tempo de exposição. E o cálculo tem que ser desse
em decibéis. Então, isso aqui é o nível de exposição normalizado, anotem aí, nível de exposição. E um outro cálculo, que é o cálculo de dose, que não esse valorzinho aqui, mas é um outro tipo de cálculo. É quando você tem o nível de exposição, ou nível de exposição normalizado, e quer saber o seu percentual, né? O seu cálculo em dose. Então, dose é igual tempo de exposição dividido por 480. Não precisa decorar não, vocês podem ir lá na NHO01 e pegar tudo isso aqui, viu? Eu peguei de lá. O que é que você precisa saber? Saber utilizar ele no cálculo. Aqui, NE menos 85 dividido para 3. Isso aqui, ó, o cálculo em percentual. E esse valor todo aqui, anotem isso. Esse aqui é quando você quer achar uma dose para NHO. Ou seja, quando você vai fazer uma avaliação para aposentadoria especial. Esse outro aqui, quase a mesma coisa. Tempo de exposição, 480 vezes 100 vezes nível de exposição menos 85 dividido aqui para 5, porque isso aqui, ó, veja que 3 e 5 é aquele lá, o fator de duplicação lá que a gente falou. O cálculo tem que ser em percentual, né? Só que essa avaliação é para NR15, ou seja, quando você vai fazer uma avaliação de insalubridade. Então essas são as fórmulas que a gente utiliza para poder fazer os cálculos de ruído, né, e nível de exposição quando a gente vai fazer os laudos de insalubridade, beleza? Então fique com esses valores, anote esses valores no papel que vocês vão precisar muito, né? Não agora nessa disciplina, nessa aula, mas futuramente. Vamos lá? Então vamos fazer o cálculo. Ele fala o seguinte, ó, uma determinada casa de força, um trabalhador expõe-se, né, diariamente durante 8 horas. Vejam que ele fica 3 horas, depois mais 2 dá 5, depois mais 3 dá 8. Então ele fica 8 horas, que é o tempo, né, de trabalho de um trabalhador normal aqui no nosso país, 8 horas diárias. Então, vamos lá. Esse cálculo, o primeiro cálculo é esse. Primeiro você vai calcular a dose. A dose é igual a... Eu tenho 3 momentos, né? Então é C1 sobre T1 mais C2 sobre T2 mais C3 sobre T3. Então, eu tenho aqui quem é o meu C1? C1, aí você vai lá, é o tempo que ele ficou exposto. Isso aqui é para quê? Para NR15 ou é para NHO01? Vamos fazer para NR15, né? Vamos fazer para NR15. Vamos ver se a gente encontra aqui vamos ver se a gente encontra aqui a NR15. Não tem, né? Não tem. Não tem. Vamos ver aqui. Se eu baixar aqui o... Deixa, eu preciso manter, ó. Ver se eu consigo aqui. Pegar aqui da internet. Vamos ver aqui, peraí. Pesado. Tá muito pesado. Vamos ver aqui, NR15 em PDF. Ver se a gente encontra.
Acho que eu tenho aqui nesse livro. Vamos ver aqui se eu tenho nesse livro aqui. Atualizado. Opa, isso vai dar certo. Aqui. Vamos abrir aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos ver se abre aqui. Baixem aí. Baixem aí para ver se é importante para vocês. Eu vou mandar lá na aula, né? Mas é importante que você baixe. Vou voltar aqui para o conteúdo. Aqui para o conteúdo. Bora voltar aqui. Pronto. Então vocês baixem aí, eu tô aqui com a tabelinha. Então é o seguinte. Então, o que é o primeiro C, né? O primeiro C é o tempo que ele ficou exposto. Então ele ficou exposto durante 3 horas. Se vamos trazer esse valor de horas para minuto, né? Então 3 vezes 6, 18. Então ele ficou 180 minutos. Então você bota aqui 180 minutos. Ou 3 horas. 180 minutos. Quem está a 83, aí você vai lá na tabela da NR15. A tabela da NR15 não tem o valor de 83. Então o valor de 83, ele não está nem acima do limite de tolerância. Então não entra no cálculo. Então você já corta tudo. Você só vai aceitar valores que estão... Isso aqui para NR15. Você vai só aceitar valores que estão de 85 para cima. Então o primeiro já não entra, porque é 83. 83 não influencia no cálculo de dose, ele não influencia no trabalhador. O segundo, ele está 2 horas, ou seja, 2 horas 120, né? 120 minutos. Quem está 90 pode ficar quanto? Aí você vai lá na tabela. 90 ele pode ficar até 4 horas, então 240 minutos. Então minutos aqui e minutos, eita coisa feia, minutos aqui, mais 3 horas, 180, dividido quem está 95, aí você vai na tabela, 95 ele pode passar no máximo 2 horas, pode passar o quê? 120, aí então vamos trazer para cá para ficar mais bonitinho. O primeiro não utiliza, que é 83, né? Não está acima do limite de tolerância. Então aqui, 120 dividido por 240, mais 180, né? Dividido por 120. Vamos ver se é verdade mesmo. Aqui, 90, o cara pode passar 4 horas, né? Então é 4 vezes 6, 4 vezes 60, 4 vezes 60, eita, 4 vezes 60. Isso. Então 240 e aqui 180, né? 3 horas por... Beleza. Então você vai e faz o cálculo. Então pega, corta esse com esse, corta esse com esse. Então 12 dividido por 24 vai dar 0,5 mais 18 dividido para 12 vai dar 1,5. Isso dá igual a quanto? 2. Mas ele sempre leva um valor percentual. 2 ou 200%, que é o dobro do valor, né? 200%. Ou seja, ele está acima do limite de tolerância. O certo é para ele estar abaixo do limite de tolerância, esse valor tem que estar abaixo de 1, né? Abaixo de 1,
ou abaixo de 100%. Por que aqui deu 2, aqui deu 200? Não, aqui é só eu peguei esse 2 e multipliquei por 100, mas você pode utilizar só esse 2 mesmo. Mas tem que saber que o limite de tolerância não pode estar acima de 1. Ou 200%, você tem que saber que o limite de tolerância não pode estar acima de 100%. É a mesma coisa. É só questão de nomenclatura quando você for colocar no seu laudo. Porque lá no laudo eles aceitam em percentual. Beleza? É a mesma coisa. Mas aqui ele está acima do limite de tolerância. Entendeu? Ele está 200%, ele está o dobro acima do limite de tolerância. Só que esse não é o cálculo que ele quer. Ele quer o nível de exposição. Então, o nível de exposição é esse aqui, ó. Nível de exposição é para NR15, né? Lembra que a gente fez para NR15, então ao invés de 10 é 16,6 vezes log 480 dividido pelo tempo de exposição vezes a dose. A dose aqui é de 200, por isso que eu coloquei 200, ó, porque isso aqui está relacionado para 100. Se eu colocasse um 2 aqui ao invés de 200, ia dar o cálculo errado. Então, quando der 2,5 é 250, quando der 1,5 é 150, entendeu? Se a gente tivesse em sala de aula, era mais fácil de vocês entenderem. Aí vocês podem mexer um pouco a cabeça de vocês, né? Mas vou botar um material para vocês entenderem melhor. E lá na NR15 também tem explicando. Então o cálculo é esse. Então o nível de exposição é igual a 16,6 vezes aí o log. Aí você vai pegar aqui, ó, 480 dividido por, não são 8 horas, ó. 8 horas, então 480. Porque 8 vezes 6, 8 vezes 60 dá 480. Vezes 200, dividido para 100, 2. Mais 85. Vamos lá, vamos ver o que é que dá aqui. Então eu pego nível de exposição, dá 16,6 vezes log de 2, né? Aqui não dá 1, 480 dividido por 480 dá 1. Vezes 2, 2. Então fechou aqui. Mais 85. Então dá nível de exposição igual a... Aí você pega log de 2, aí você precisa dessa calculadora, você não vai conseguir fazer um log de 2 na calculadora comum. Log de 2, então log de 2, então vai dar o que? 16,6 vezes 0,30, log de 2 vai dar 0,30, 0,31, mais 85. Lembra que a gente primeiro tem que fazer os produtos para depois fazer subtração e soma. Então agora você vai pegar 16,6 vezes 0,3, vai dar 4,99. Então vai dar o que? Nível de exposição vai dar 4,99 mais 85. Então vai dar 89,99. Ou seja, 90 decibéis. Esse é o nível de exposição. Você estando a 8 horas, estando 8 horas a 3 horas a 83, 2 horas a 90 e 3 horas a 95, é a mesma coisa que você tá 8 horas a 90 decibéis. Isso aí é o cálculo para nível de exposição. Beleza? É simples? Não é simples, não é simples. Mas você precisa saber para quando você for colocar isso aí no seu laudo, beleza? Qualquer coisa, gente... Pessoal, eu não entendi, não. Vamos fazer mais exercício? Vamos ter que fazer mais exercício para poder a gente aprender isso aí, beleza? Próximo. Na disponibilidade, né, desses equipamentos, a norma ela oferece procedimentos, equipamentos que são os decibelímetros, né, que eu falei para você, no caso aí o dosímetro.
Na indisponibilidade desses equipamentos, a norma oferece procedimentos alternativos para outros tipos de medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, não fixada no trabalhador. É porque a gente não tem uma parte prática, né? Mas o dosímetro, ele tem tipo um microfonezinho que você coloca aqui bem, a gente chama de lapela. Você coloca aqui no próximo do ouvido do trabalhador. Então, em cada caso, deverão ser seguidos, né, esse procedimento de medição específico estabelecido pela norma. Então, lá na NH01, ele explica como você colocar esse equipamento no trabalhador. Beleza? Então, no entanto, as condições de trabalho que apresenta dinâmica operacional complexo, o cara sempre andando, né? Às vezes pode mexer um pouco, como por exemplo condução de empilhadeira, atividade de manutenção, entre outras, ou que envolve movimentação constante do trabalhador, não deverão ser avaliados com esses métodos alternativos. Precisa ser avaliado com dosimetria bonitinha, com o microfone, colocando aqui na lapela e tudo. É porque eu não estou aqui com o meu equipamento, eu acho que deixei no IF, é o equipamento. Esse primeiro aqui é um decibelímetro, né? Vamos aqui pro... não tem não, do dosímetro não, né? Então, a avaliação da exposição do trabalhador ao ruído contínuo intermitente, utilizando um medidor integrado de uso pessoal, né? A determinação da dose ao ruído deve ser feita preferencialmente por meio de medidores integradores de uso pessoal, que é o dosímetro de ruído. Coloquei na internet aí, dosímetro de ruído. Vamos ver se tem aqui. Vou pegar aqui no celular para ir mais rápido, porque meu computador é muito lento. Vamos botar aqui, dosímetro de ruído. Imagem. Esse não é o dosímetro de ruído, não. Ora, meu Deus do céu. Eu tento colocar as coisas rápido. Pronto, esse aqui é o que eu tenho. Ó. Aqui é o dosímetro de ruído. Veja que tem um microfonezinho. Esse microfone você tem que colocar ele próximo, a gente chama de lapela, próximo aqui do ouvido do trabalhador. Beleza? Então esse é o dosímetro de ruído. Nesse caso, né, o limite de exposição ocupacional diário do ruído contínuo intermitente, correspondente a uma dose diária igual a 100%, né? Ou seja, lembra que eu falei lá na tabela? Uma dose de 100% dá igual a aproximadamente 85 decibéis. Vocês querem fazer o cálculo? Bora fazer o cálculo para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Uma dose de 100%. Deixa eu ver. Bora. Tela em branco. Então, uma dose de 100%. Vamos lá. Então, ó, nível de exposição é igual, como a gente vai fazer para NR15, 16,6 vezes log vezes 480 dividido pelo tempo de exposição vezes uma dose AD, né, que é a dose, vezes 100 mais 85 decibéis. Beleza? Esse é o cálculo. Então, o nível de exposição, se eu considerar, eu boto aqui 16,6 vezes log de 480 dividido pelo tempo de exposição. Aí aqui eu tenho que botar o tempo de exposição já fazendo o cálculo, né? Aqui, deixa eu botar o ponteiro aqui, ajeitar esse ponteiro, tirar isso aqui. Eu tenho que fazer o cálculo. Vou ajeitar o ponteiro aqui, caneta. Se é para 8 horas, então 480. Se a dose é de 100%, né? Então eu boto aqui 100 dividido para 100 mais 85 decibéis. Então eu tenho aqui um nível de exposição 16,6 vezes. Aqui, ó, vai dar 1, né?
480 dividido por 480. E também 1 vezes 1, 1. 480 aqui, corta esse com esse, vai ficar mais fácil. Mais 85 decibéis. Beleza? Então, nível de exposição. Aí você vai lá e faz log de 1. Log de 1. Log de 1 dá quanto? Log de 1 dá 0. Então, 16,6, né? Que aqui tem 1,6 vezes 0. 16,6 vezes 0 mais 85. Então, 16,6 vezes 0 vai dar 0. Mais 85 decibéis vai dar igual a 85 decibéis. Tá entendendo como foi fácil? Então quer dizer que uma dose de 100% equivale a 85 decibéis em nível de exposição. Pronto, era só isso o cálculo. Olha como o cálculo é fácil. Vamos voltar. Aí ele fala o seguinte: o nível de ação é metade da dose. É 50% da dose. Então ele fala que o nível de ação... Primeiro eu vou explicar para vocês o que é o nível de ação. O nível de ação é onde você precisa fazer alguma tentativa de melhoria para que esse valor não chegue acima do limite de tolerância. Então o nível de ação ele vai de 50% até próximo de 100%. Ele vai ali 50, 60, 70, 80, 90. Não pode passar do 100%. Ele não pode passar do 85 decibéis. Beleza? Então ele fala o seguinte, ó, o nível de ação para exposição ocupacional ao ruído é de uma dose diária de 50%. O limite de exposição ao valor θ é de 115. Mas vamos lá. Então, ó, se o nível de ação é 50%, qual é o valor em nível de exposição é esse 50%? Muitas pessoas vão pensar que é... Cadê? Sumiu, né, o valor, o cálculo lá. Muitas pessoas vão pensar que esse 50% equivale a 42,5 de nível de exposição, mas não é não. Como é um cálculo logaritmo, é um pouco diferente. Mas vamos lá novamente, ó. Vamos considerar agora para 50%, metade da dose. Então, o nível de exposição é 16,6 vezes log de 480 dividido pelo tempo de exposição, que vamos considerar o mesmo, né? 8 horas. O que vai mudar aqui é a dose. Ao invés de ser 100%, vai ser 50% mais 85. Então, vamos aqui. Nível de exposição é igual a 16,6 vezes, aqui ó, vai dar um pouco diferente, vai dar log de 1 vezes 0,5 mais 85 decibéis. Nível de exposição é igual a 16,6 vezes log de 0,5 mais 85 decibéis. Nível de exposição. Aí você faz aqui, ó, log de 0,5, log de 0,5 vai dar menos 0,30. Aí tu pega esse menos 0,30 e multiplica por 16,6. Vai dar menos 4,99 mais 85. Você pode arredondar isso aqui para 5, né? Então, o nível de exposição vai ser 80 decibéis. Ou seja, 50% da dose é a mesma coisa. 50% de uma dose é a mesma coisa que 80 decibéis. Olha aí. Ou seja, quando você estiver na metade da dose para chegar no limite de segurança, você já está a 80 decibéis. E não a 40 e tantos decibéis, como muita gente pensa, né? Então, quando você já tiver 80 decibéis, você está dentro, né, do nível de ação.
Só o que é o nível de ação que o santo tanto fala? Vá lá na na NR9, PPRA, e lá ele explica o que é o nível de ação. É um momento que você já precisa propor medidas de segurança para não chegar no limite de tolerância. É onde o técnico de segurança trabalha, é onde ele tem que agir. Beleza? E o limite valor teto aí é 115. É um momento que se passou de 115 já era, você não pode ficar nem um minuto. Lá naquela tabela lá, a gente tinha comentado sobre isso, né? Lá na tabela da NR15, que eu coloquei na tela. Isso aqui a gente já viu, né? Que é o cálculo de dose perante a NR15. E eu vou dar uma outra parada porque para não ficar muito grande, né, a aula. E aí a gente já vai iniciar um outro exercício, beleza? A parte de fórmulas você já tem todas que precisam. Agora é só fazer exercício, beleza? Já a gente volta. Valeu.